aulinhas de matemática e mais. Hoje a gente vai entrar na parte de geometria, forçar um pouquinho vocês nessa parte de desenho geométrico, ok? Hoje a gente vai falar de transformações geométricas e representação no plano cartesiano desses polígonos, ok? A gente vai desenhar mais polígonos hoje, tá? E suas transformações. Então, uma das transformações é chamada de isometria. Isometria, ok? Isometria. Então, metria você sabe que é medida, mas esse iso tem a ver com igualdade e proporcionalidade das figuras geométricas, ok? Então, o que é igual, o que é proporcional, a gente chama de isometria na geometria, tá ok? Então, igualdade ou proporcionalidade de figuras. Igualdade ou proporcionalidade de figuras geométricas. Vou botar só figuras, tá? Beleza. Existem três tipos de isometrias. A gente tem a translação, a rotação e a reflexão. Bom, o que seria translação? Você já deve ter visto esse termo aí, o translado. O translado é a mudança de lugar. Translado, mudança de lugar. Então, a translação é mudança de lugar de determinadas figuras geométricas. Exemplo, vou fazer um desenho aqui geométrico qualquer. Então, vou fazer um polígono aqui, em forma de L, tá? Então, o translado dele seria essa mesma figura, só que mais para baixo, mais para cima, mais para um lado, mais para o outro. Então, eu vou desenhar aqui nessa parte ao lado dele. Então, isso é uma translação da figura geométrica. Lembrando que eu estou desenhando a mesma figura. Então, como eu estou fazendo aqui sem régua, sem nada, então considere algumas diferenças ali, mas como sendo iguais, tá ok? Isso é uma translação. Eu viesse para cá, nesse caso eu vim nesse sentido, tá? Foi uma translação da figura. Mas poderia ser em outro sentido, claro. Poderia ser para baixo, para cima, para um lado, para o outro. É translado, translação. Tá? Agora, a rotação, você fixa um ponto e rotaciona a figura, tá? É só... Então, se eu fosse desenhar esse mesmo L, então se eu for desenhar esse L aqui, uma rotação, um outro L, né? O meu está diferente de lá, então eu poderia fazê-lo assim. Então, nota que nesse caso, houve uma rotação dele de lado, tá? Mudou de lado. Eu acho que nem está correto essa rotação, porque era para estar aqui assim. Deixa eu consertar aqui, viu, produção? Vou pegar o apagador para dar uma consertadinha. Seria aqui assim, né? Apesar que fica melhor assim. Aqui. Esse não vai ficar melhor. Agora, o entendimento da rotação, né? Vou apagar essa aqui no meio para ficar esses tronchinhos aqui. Eu não gosto disso. Sou bem chato. Bom, entenda como essa aqui, ó, caiu assim, dessa maneira. Isso é uma rotação, tá? Nesse caso da gente aí, rotacionou. Então, aqui, apenas mudança de lado. Aqui rotaciona a mesma figura. O que é reflexão? A gente pode refletir a mesma figura de duas formas, usando o eixo de simetria ou um ponto de simetria também. Tanto o eixo como o ponto a gente pode usar de simetria. Exemplo, eu tenho aqui, se eu usar um eixo, esse eixo aqui, como referencial, e for desenhar um L assim, estou dando um padrão, mas pode ser qualquer desenho, tá? Então, eu uso esse eixo de simetria aqui para desenhar a mesma figura do outro lado. Então, serve como se fosse um espelho. Por isso que é dito como reflexão, tá? Então, ele é dito como sendo um espelhinho aí, usando esse eixo. Está meio caído, né? Está meio caidinho, mas dá para entender. Se eu fizesse assim, mas está bem. Vou considerar esse eixo meio caído. Ele pode rotacionar, ele pode ser assim. Ali pode ser de qualquer maneira. Esse eixozinho eu não consigo deixar assim. Por quê? Por que será que eu não consigo deixar assim? Eu tenho essa agonia triste por perfeccionismo, principalmente nos desenhos. Não vai sair legal, mas deixa eu colocar um eixo mais reto.
Eu acho que agora está mais reto. Então, se eu desenhar um Lzinho, já que agora eu comecei a me empolgar no L, então pro lado de cá também vai ter. Vou até usar uns pontilhados aqui para me auxiliar no desenho geométrico aqui, tá? Mas é porque eu estou sem ferramenta. Se eu tivesse em sala de aula, nó comum, eu ia estar usando as ferramentas lá, que é aquela régua grande, o esquadro, eu ia usar aquele material. Isso aqui é uma reflexão. Note que o eixo de simetria, a gente não desenharia o L para cá, não, tá? Isso não é simetria, tá? Simetria é o mesmo, só que ao lado contrário, tá? Eu já fiz esse comentário de simetria para vocês de outras maneiras. E se fosse um ponto simétrico a um ponto, eu poderia considerar, por exemplo, um triângulo. Exemplo. Um triângulo aqui, ele é simétrico a esse mesmo outro ponto. Então eu vou colocar essa figura como sendo aqui assim. Então, note que ele é simétrico a este ponto aqui. Aí a gente tem aqui a situação, tá? Dos vértices diferenciados, tá? Ele é simétrico ao ponto. Não sabe legal esse simétrico a esse ponto, né? Vou desenhar melhor aqui, usar um plano cartesiano, fica melhor as ideias. Ou seja, usando um plano cartesiano e simétrico a um único ponto, vou pegar assim, ó, fazer uma simetria assim, dessa forma aqui, ó. Pronto, a figura eu vou desenhar essa, para você se ligar na ideia. Fica melhor. Né, João? Né não? Agora saiu. Pronto. Desconsidere esses pontinhos como se fosse tracejado para me ajudar no desenho. Eu coloquei simétricos, é uma reflexão, só que não está tão reflexão, porque esse X ele está mais assim. Esse X, deixa eu desenhar de novo. Ele vai sair hoje. Esse desenho, vou desenhar um Xzinho aqui, assim, bem melhorzinho, assim, mais retinho. Se eu vou desenhar agora uma figurinha aqui, daqui até aqui, ok? E outra com a mesma distância aqui aproximada. Então você entendeu aí mais ou menos como é que é essa ideia de que eles são simétricos em relação a um ponto, tá vendo? Que lindo? Pronto, esse era o melhor. Então, a reflexão em relação ao eixo, a reflexão em relação a um ponto de uma mesma figura. Então, a gente também pode representar no plano cartesiano figuras como polígonos e fazer ampliações dela. Por exemplo, eu coloquei um plano cartesiano aqui, aí eu vou desenhar aqui um triângulo, já que eu me empolguei ali no triângulo. Então, esse triângulo mesmo aqui, ó, tá vendo? Note que se eu colocasse números aqui, a gente representava por par ordenado, tá? É óbvio que você já conhece isso, que a gente já trabalhou par ordenado. Aqui se fosse o número 3, ó, 1, 2, 3. E aqui seria 1, 2. Aí seria, nesse ponto aqui, seria o ponto 1 com o ponto 2. Isso aí você já conhece. Mas como eu estou falando de ampliação, eu posso ampliar aqui, ó, dessa forma. Aumentei um quadrado de altura aqui, um quadrado para o lado de cá também, ó. Então fiz uma ampliação ou redução. Da mesma forma, ampliação e redução, tá? Isso aqui, esse aqui é o reduzido desse, esse aqui é o ampliado desse aqui. Você entendeu também que pode desenhar e pode representar figuras planas no plano cartesiano, como eu fiz aqui, essa ampliação. Bom, simetria a gente pode colocar nessa parte de eixo, tá? Ou seja, eu posso ter simétricos em relação ao eixo, eu posso ter simétricos em relação ao vértice, aqui, nesse caso a origem.
Tá? Pode ser dessa forma aqui, ó. Vê. Eu vou desenhar aqui um triângulo, né? Esse triângulozinho aqui. Eu posso fazer uma figura simétrica em relação ao eixo. Esse eixo bical pode ser o eixo bical, então eu posso colocar aqui, ó. Tá? Então quando a gente coloca os eixos, fica melhor a representação desse desenho. Da mesma forma que eu posso representar simétrico em relação a esse eixo bical, em relação à origem do plano. Então eu posso considerar como sendo assim, ó. Esse simétrico a esse seria assim, ó. São 3 descendo. Então, 2 para cá e 1 para cá. Tá? Então eu tenho aqui que essas duas figuras aqui, elas são, tá errado, que beleza. Tá? O desenho, note que não é tão simplinho assim as coisas, né? Se eu for fazer em relação à origem, tem que ficar assim. Pra cá, aí aqui eu desço 3 e aqui eu venho pra cá. Agora sim. Vou continuar esse pontilhado aqui para não ficar feliz. Pronto. Então tá aí, se percebe que essa figura é simétrica a esse em relação à origem do plano cartesiano e aqui em relação ao eixo do plano cartesiano. Esse é simétrico a esse. Da mesma forma que eu poderia fazer do lado de cá. Como vou fazer, já que já estou empolgado aqui no desenho, eu vou fazer aqui, ó. Esse caso seria assim. Tá? Então seria a figura simétrica. Se eu considerar aqui esse com esse em relação à origem, esse com esse em relação à origem, esse com esse em relação ao eixo, nesse caso aqui o eixo Y, se for esse com esse em relação ao eixo X, não é isso? Então, o que em suma nosso trabalho de hoje foi esse, você reconhecer o que seria uma translação, uma rotação, simetria, reflexão em relação ao eixo, em relação ao ponto, ampliação no plano cartesiano e representação de polígonos no plano cartesiano, formação com pares ordenados, simetria do plano cartesiano, ou seja, o plano cartesiano serve de eixo, mas como é plano, tem um eixo também, tem dois, o eixo vertical e o eixo horizontal, ok? Então vamos treinar alguns desenhos, pegue sua régua aí, pegue sua régua e vamos trabalhar um pouco no livro, uns exercíciozinhos de... Não sei se ele vai cobrar régua no livro. Vamos ver, né, produção? Tem um monte de exercício, né, para eles agora. Tem um MOI. Estou tentando. Então tem a página aí. Página 340, que vai pegar essa ideia aqui, tá? Vou colocar aqui, página 340. Que você vai fazer com relação a essa temática. Tem a página 342 é a mesma coisa, né? 342 é reação de construção. Vou para outra que é a representação no 344